começa o nosso giro de informação, justamente falando aqui da nossa enquete do dia de ontem. A gente já se referiu à nossa enquete do dia de ontem aqui, com uma expressiva participação, 2.692 respostas na nossa enquete. Vamos reforçar mais uma vez, é enquete, não é pesquisa. Não segue os parâmetros técnicos e os procedimentos técnicos de uma pesquisa, óbvio que não, é uma enquete. É o resultado que é apresentado pela enquete e aquele resultado, sem nenhum tipo de tratamento estatístico que tem uma pesquisa, uma pesquisa de intenção de voto. Então, isso aqui não é pesquisa de intenção de voto, é uma enquete que a gente faz, que aponta direções, que pode ser utilizada apenas como referência. E a nossa enquete do dia de ontem também, sempre lembrando, não é possível que uma pessoa vote duas vezes na enquete, porque se ela vai tentar votar duas vezes, vai dizer que ela já votou. Ela só pode, você tem que ser usuários diferentes ali para que você consiga votar. Então, se você tem uma conta no Google, no Gmail, enfim, você vai conseguir votar. Com aquela conta só se vota uma vez, não é possível votar duas vezes. Então tem essa trava, na nossa enquete aqui, que não permite que uma pessoa fique votando aleatoriamente várias vezes. A pessoa só consegue votar uma vez com aquela conta no Gmail que ela tem. E para votar precisa se cadastrar com o Gmail ali no aplicativo que a gente passa através dos nossos links aí, das nossas plataformas digitais, onde você acessa o link para poder votar e participar da enquete. Muito bem, dito isso, como introdução, vamos lá. A gente passou para você duas questões no dia de ontem. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria e em quem você não votaria. E aí foram passados os pré-candidatos, aqueles que os partidos já indicaram aí para pré-candidatos aqui na cidade de Timbó. Em ordem alfabética, professor Caleb do PT, Douglas Marchetti do União Brasil, Flávio Bussi do PL, Guilherme Fux Júnior, o Tuti do PP, Márcio Elísio do Novo, e tinha a opção branco ou nulo também para você votar. Com 39,1% dos votos, Douglas Marchetti do União Brasil. Douglas Marchetti do União Brasil. Douglas que já tem apresentado aí a possibilidade da Gilmara Giotti ser a sua vice. Como pré-candidata a vice também a Gilmara Giotti com o Douglas Marchetti, e 39,1% dos votos para o Douglas Marchetti, 32,1% para Flávio Bussi do PL. Então, se a gente observar aqui, os dois juntos, 39,1 mais 32, nós estamos falando de 71% dos votos ficaram entre os dois candidatos, o Flávio Bussi e o Douglas Marchetti. 39% para o Douglas, 32% para o Flávio Bussi. Depois, com 14,1%, o Márcio Elísio do Novo, com 9,5% o Tuti, Guilherme Fux Júnior, do PP. Na quinta colocação, o professor Caleb do PT com 3,1% dos votos, e depois branco ou nulo com 1,8% das pessoas que votaram, disseram que não votariam em nenhum desses candidatos, portanto votariam em branco ou nulo. Depois tem a segunda questão, se a eleição fosse hoje, em quem você não votaria? Com 32,8%, Flávio Bussi teve a maior votação nessa questão aqui, se a eleição fosse hoje, em quem você não votaria. Na segunda colocação, o professor Caleb do PT, com 30,8%. Na terceira, nesta questão, em quem você não votaria, o Douglas Marchetti, com 19,5%. Na sequência, o Tuti, com 7,7%. O Márcio Elísio, com 5,6%. E branco e nulo, com 3,6%. Essa pergunta aqui, essencialmente essa pergunta aqui na enquete, aí que a gente fala, não é uma pesquisa, não tem aí a questão dos procedimentos estatísticos, mas aqui a tendência que aconteça é que entre aqueles que ficam, que ganham a enquete, na questão em quem você votaria, é muito comum que também eles tenham
a maior votação em quem você não votaria. Porque como começa a ter uma disputa, e a gente percebeu isso durante a enquete do dia de ontem, que começou uma disputa na enquete entre o Flávio, a militância do Flávio Bussi e do Douglas Marchetti, no começo do dia, no começo da enquete, até no meio-dia, início da tarde, a gente via que o Flávio estava, né, na dianteira na enquete, depois começou uma movimentação também da militância do Douglas, e acabou revertendo a situação aqui. Então o que acontece é que aqueles que lideram a enquete também lideram na questão de quem você não votaria, né? Porque a militância que está ali atuando também, e aí vota a favor do seu e vota contra aquele também que está disputando a ponta, né? A enquete ali com o seu adversário político. Enfim, é mais uma enquete que a nossa equipe de jornalismo realiza, sempre reforçando que é uma enquete, não é uma pesquisa, não tem o cunho estatístico e profissional de uma pesquisa, uma mera opinião nesse momento, né? A gente está muito longe ainda das eleições, muita coisa pode acontecer, e agora a gente pega esses dados aqui, com certeza também os partidos, os candidatos avaliam essas enquetes aqui, mas também, claro, sempre levam em conta que é enquete, que não é pesquisa, mas isso mostra um pouquinho da força das militâncias, que é o que vai ter que acontecer também durante o processo eleitoral, e os candidatos também acabam utilizando esse material para conversar aí com as suas lideranças, enfim, para alinhar os rumos para as próximas eleições, que, como eu falei, está longe ainda, né? Até julho muita coisa pode acontecer, onde efetivamente vão ser registradas as candidaturas aí efetivas, em agosto, lá que começa o processo de propaganda eleitoral, até no dia 15 de agosto, e inclusive a partir de lá, daí não se pode mais fazer esse tipo de enquete, né? Aí é a propaganda eleitoral e tem uma série de normas rigorosas aí com relação à propaganda eleitoral, e aí não se pode mais fazer esse tipo de enquete aqui a partir do dia 15 de agosto, de acordo com a legislação eleitoral atual. Nós agradecemos muito aí a participação do nosso ouvinte, 2.692 participações, muita participação, que acabou culminando aí com esse resultado que a gente mostrou para você no Repórter Cultura nessa edição de terça-feira. Vamos avançando aqui com o nosso giro de notícias. Vamos para a cidade de Indaial, onde o prefeito André Moser recebeu um convite da assessoria do ex-presidente Bolsonaro para um almoço que irá acontecer em Florianópolis hoje, terça-feira. Um encontro que, na verdade, é uma oportunidade para que Moser apresente o Silvio César da Silva como pré-candidato a prefeito de Indaial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O convite reforça a importância do trabalho conjunto entre o PL de Indaial e a equipe do Bolsonaro, visando eleger um número maior de prefeitos em Santa Catarina. A união de forças entre Bolsonaro, Jorginho e o PL de Indaial mostra um compromisso comum com o desenvolvimento e o interesse, claro, de levar o partido à cidade de Indaial. Muito bem, essa notícia aqui, quando eu vi a notícia, eu logo entrei em contato também com o Jean Schitz aqui da nossa cidade, que é o líder do PL aqui na cidade de Timbó, e verifiquei com ele, vocês também vão participar desse almoço com o Bolsonaro, que é hoje, que acontece hoje lá em Florianópolis. Ele, sim, a gente também foi convidado, ele e o Flávio Bussi vão participar do almoço lá com o Bolsonaro hoje em Florianópolis, portanto, o André Moser já capitaneou aí essa situação, já divulgou aí nas suas redes sociais e na imprensa lá de Indaial e regional também essa situação, mas o Jean Schitz e o Flávio Bussi também vão participar desse almoço. Não foi um convite exclusivo para o André Moser, mas sim para todos os políticos do PL aqui da região. O governo do estado está autorizado a dar andamento ao edital do concurso da Polícia Militar, até que enfim, né, esse imbróglio aí foi resolvido.
O Estado vai poder continuar com o edital publicado em 2023, ainda para a ampliação dos quadros da Polícia Militar de Santa Catarina. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que encerrou nesta sexta-feira o julgamento sobre o caso. A primeira a se manifestar foi a relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, que aceitou a proposta apresentada pelo governador do estado, Jorginho Melo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. O chefe do executivo propôs cancelar a divisão de vagas por gênero prevista em edital e unificar a listagem final classificatória, garantindo ainda assim um mínimo de 10% para mulheres. Vejam que tinha sido cancelado esse edital por conta dessa questão de gênero. Veja onde chega, né? Onde chega essa situação. No voto, a ministra afirmou que, considerando a proposta do governador de Santa Catarina e a necessidade de preenchimento dos cargos, conclui-se pela possibilidade de dar-se prosseguimento ao concurso com a vedação de ser adotada qualquer interpretação que possibilite restrição de gênero na concorrência para a totalidade das vagas. Ela foi acompanhada expressamente pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Nunes Marques, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Então, tá aí liberado, pelo jeito vai andar agora o concurso para a Polícia Militar, para a ampliação do quadro efetivo dos policiais militares, que a gente sabe que precisa, todo o estado precisa, a nossa região aqui especialmente precisa de mais efetivo. A gente fala isso faz tempo, estava parado lá no Supremo Tribunal Federal por conta de cota de gênero. Se pode. Olha, o Brasil registrou o primeiro caso de cólera em 18 anos e foi um caso autóctone de cólera, e foi recentemente divulgado no Brasil, sendo o primeiro em 18 anos. O paciente em questão contraiu a doença localmente, sem ter viajado para áreas afetadas, conforme foi informado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, em uma nota técnica divulgada ainda na sexta-feira, na cidade de Salvador, na Bahia. O caso foi identificado em um homem de 60 anos, residente na capital baiana, e sua infecção foi confirmada por testes laboratoriais. Não há registro de histórico de viagens do paciente para países onde a cólera é endêmica, nem contato conhecido com outras pessoas infectadas, de acordo com a secretaria. Olha, a cólera é uma infecção intestinal aguda que se espalha por meio de alimentos e água contaminados com fezes. Ela está ligada diretamente à higiene e ao saneamento básico. A doença pode ser apresentada de forma assintomática, causando diarreia leve, ou de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e cãibras. Quando não tratada, pode levar à desidratação intensa, levando a graves complicações ou óbito. Então, Brasil, 18 anos sem registro de caso de cólera e agora registra o primeiro caso. E essa situação, como a gente fala por aqui, diretamente ligada à higiene e ao saneamento básico, são premissas básicas aqui que o nosso país precisa. E olha só, um caso de cólera registrado aqui que se espalha por meio de alimentos e água contaminada com fezes. Saneamento básico. Muito se fala, eu acho que o nosso país hoje está em discussões muito superficiais, discussões que ficam viajando, né, por fora dos temas prioritários do nosso país, né? Que andam muito desconectados dos temas principais do nosso país. Enquanto se discute situações que não são tão importantes, saneamento básico, que é importante, olha a cólera voltando, olha a dengue, quanta gente já morrendo por dengue, enfim. Então a gente precisa voltar ao nosso país para aqueles assuntos que são realmente importantes e parar muitas vezes de se preocupar e dar atenção a assuntos que colocam cortinas de fumaça nesse tipo de situação aqui, que é importante. Investimento em infraestrutura, em saneamento básico, em segurança, que são prioritários para a nossa população, para que doenças como essa, que há 18 anos não se ouvia falar no país, de repente comecem a atuar novamente. E olha só, por onde? Pela higiene e saneamento básico.
Ontem nós passamos para você aqui um vídeo onde a gente passou aí um zumbi humano lá nos Estados Unidos, mas a situação que já começa a acontecer aqui no Brasil, drogas sintéticas como a K9 que fazem estragos para o ser humano. E ontem o ministro Barroso disse que legalização de drogas leves é tendência mundial. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem, segunda-feira, em palestra, mais uma, né? Esses ministros adoram palestrar. E a palestra dessa vez foi na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que no mundo democrático existem duas posturas possíveis para a questão das drogas ilícitas. Uma, a da repressão, e outra, que vem ganhando corpo em todo o mundo, que é a legalização das drogas mais leves. Segundo ele, a segunda alternativa acontece pela constatação de que a guerra contra as drogas fracassou e o modelo repressivo não conseguiu diminuir o poder do tráfico nem do consumo. Então vamos liberar, já que a gente não conseguiu vencer a guerra contra as drogas, então vamos liberar, tá tudo certo. Se nós vamos começar a ter um monte de zumbi andando pelas ruas, se a gente vai ter um monte de família que começa pelas drogas leves e aí vai aumentando, né, o desejo e a ânsia de as pessoas consumirem outras drogas mais pesadas, em função de toda a situação que se vive aí das pessoas ansiosas, das pessoas com muito trabalho, das pessoas com depressão. Aí com as drogas leves elas vão sentir que não está mais fazendo efeito para deixarem elas melhor, então elas vou para uma droga um pouco mais pesada até chegar ali de repente nessa K9 e outras drogas sintéticas que deixam a pessoa naquele estado deplorável que a gente assistiu aqui ontem. Essa é a ideia do nosso ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Tudo certo, liberar as drogas mais leves. Afinal, isso é uma tendência mundial. Se o mundo está indo para o abismo, vamos nós também para o abismo, né? Por que não? Já que todo mundo está se jogando lá, talvez não seja tão ruim assim se espatifar lá embaixo. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou na segunda-feira ontem que o sistema de pagamento da União teria sido invadido por hackers. Segundo o ministro, apurações iniciais apontam para um problema de autenticação de acesso. A Polícia Federal investiga o desvio de dinheiro pelo Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, gerido pelo Tesouro Nacional, mas ainda não revelou a quantia envolvida no crime. A informação que eu tenho aqui, eu abro aspas para o Haddad, é parcial, de que o problema não é do SIAF, o problema não é do sistema, o problema é provavelmente de autenticação de acesso. Isso que está sendo apurado como que a pessoa, alguém teve acesso tendo sido autenticado. Ou seja, não foi operação de um hacker que quebrou a segurança, afirmou Haddad a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda. O maior medo do governo federal, de maneira geral, é a situação de ser invadido por hackers, de ter que admitir uma invasão hacker. Não estou dizendo que houve, o ministro Haddad está dizendo que não houve invasão hacker, que foi uma quebra de protocolo interno na tentativa de acessar o sistema e que não foi nenhuma invasão hacker. Mas o pior pesadelo do governo federal seria admitir uma invasão hacker, né? Porque isso rapidamente iria colocar em xeque a segurança dos sistemas e rapidamente isso iria para todos os órgãos do governo, incluindo o Tribunal Superior Eleitoral. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias nessa manhã de terça-feira. São 7h mais 23 minutos.